Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um tempo de devocional, mais um momento para nós juntos estudarmos e refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. Quero te convidar a fazer isso junto comigo hoje e te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 5. Provérbios, capítulo de número 5. Vou ler o verso de número 18. 5:18. Provérbios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Esse texto é interessante, muito pertinente para os nossos dias, em tempo de quarentena, né? Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, alegre-se com o marido da sua juventude. Esse texto me trouxe algumas reflexões e eu quero compartilhar com você. A sociedade pós-moderna, ela plastifica a felicidade e qualquer pessoa que arranhe essa ilusória imagem de felicidade deve ser removido ou removida da nossa vida. A sociedade que plastifica a felicidade, ela não convive bem nos dias de infelicidade, nos dias difíceis, nos dias de isolamento, nos dias de quarentena, nos dias de privação. Essa sociedade que busca viver intensamente todos os prazeres dessa vida, não se permite viver o maior deles, que é envelhecer ao lado de uma única pessoa, da mesma pessoa. É claro que aqui eu não estou falando de casamentos desfeitos por conta de adultério, por conta de violência ou coisas parecidas, não. Não é sobre isso que eu estou dizendo aqui, não é nem sobre isso que o texto diz. Mas daqueles que tiveram a falsa pintura de felicidade borrada. Não sei se você me entende. Recentemente um amigo me ligou e durante a conversa com ele, né, ele me disse que estava se separando, havia se separado. E isso bombardeou meu coração, foi uma notícia que eu recebi com muita tristeza. E quando eu perguntei para esse meu amigo, mas por quê? Qual o motivo? O que aconteceu? O que fez com que vocês tomassem essa decisão? A resposta dele para mim foi a seguinte: eu não sei. Eu não sei. Eu também não sei o que aconteceu, mas o que eu sei é que acabou. Me lembro de... E essa história me impactou profundamente. Esse relato desse meu amigo me trouxe muita tristeza e um pouco de reflexão, porque isso tem aumentado cada vez mais pessoas próximas de nós, pessoas que nós estávamos dali no dia da sua festa de casamento, celebrando a sua união. Cada vez mais essas pessoas estão se separando, se divorciando, e muitos são os casos em que esse divórcio acontece por conta de que essa pintura da felicidade foi borrada, de que essa felicidade plastificada, enjaulada, domesticada, foi arranhada por alguém e por isso a pessoa não se permitiu continuar. É muito triste isso, é muito decepcionante, eu acredito que para a vida das pessoas envolvidas nessa relação, mas é algo profundamente triste para o reino de Deus, para a pessoa de Deus, para a pessoa de Jesus. Não foi para isso que ele instituiu o casamento. Eu me lembro de duas celebrações que marcaram profundamente a minha vida. As bodas de ouro dos meus avós paternos, do seu Francisco e a Dona Maria. Francisco, meu avô, faleceu no ano de 2012. Minha avó continua viva, um beijo para ela, lá no 7 de maio, Cambira, Paraná. Mas eu me lembro de, adolescente, né, participar dessa cerimônia ali na igreja matriz da vila que eles moram, ali no interior do Paraná. Aquilo trouxe tanto significado para a minha vida e me ensinou tanta coisa, aquela celebração. E não só a celebração, mas o testemunho de vida que eles possuíam por conta do seu casamento. Uma outra celebração que me marcou profundamente também foi a celebração de boda de ouro dos avós
maternos da minha esposa, né, o seu Jetro e a dona Lourdes, ali em São Luís do Guaricanga, na cidade de Presidente Alves, São Paulo. Grande beijo para eles também. E esse, inclusive, eu tive a honra, o grande privilégio, a imensa alegria de celebrar, de ser o celebrante desse momento, desse culto de ação de graças. E foi especial demais. Essas histórias, essas pessoas que são grandes referências para mim, para minha esposa, e para a nossa história de casamento, e para aquilo que eu penso sobre casamento, eles estiveram nesse processo de caminhada junto, de 50 anos juntos. A felicidade se fez presente, ela foi vivenciada, ela foi vista, mas não de maneira domesticada, não essa felicidade plastificada, essa pintura de felicidade, não foi o que eles experienciaram, mas eles viveram felizes, e os avós da minha esposa continuam felizes, né? Meu avô faleceu, minha avó está sozinha, sem o seu companheiro, mas os avós da minha esposa continuam casados e felizes, Mas não é a felicidade que pinta essa sociedade, é um outro tipo de felicidade, algo mais profundo, algo mais genuíno, algo mais sólido, mais difícil de ser arranhado. A felicidade para essas pessoas que vivem a vida junto e que passam por tanta dificuldade, a felicidade não é um fim em si mesmo. Ela não é o objetivo principal da vida dessas pessoas. Não era o caso dos meus avós, não é o caso dos avós da minha esposa. Não casaram para ser felizes e não vivem em busca dessa felicidade moderna. E eu me lembro assim, quando eu passava férias na casa dos meus avós, lá no interior do Paraná, no patrimônio de 7 de Maio, né, na cidade de Cambira, eu me lembro que eles sempre estavam contentes, os meus avós, né? Sempre estavam contentes. E mesmo minha avó lidando com uma comorbidade já de muitos anos, problemas de saúde há vários anos de sua vida, e meu avô ali ajudando, cuidando, zelando, protegendo. Mesmo com todas as dificuldades, eles sempre estavam contentes. Eles aprenderam o segredo do contentamento, assim também com os avós da minha esposa. Eles aprenderam esse segredo, né? O contentamento era algo estampado em seus rostos, mesmo diante de todas as dificuldades que a vida oferecesse para eles. E foram muitas as dificuldades, foram muitas. Eu me lembro do carinho que o meu avô tinha com a minha avó e que minha avó tinha com ele. Eu me lembro desse amor genuíno, sabe, desse olhar que eles tinham um com o outro. Isso é algo que me inspira e é algo que eu sempre digo para minha esposa: se eu conseguir 10% do que eles conseguiram, eu me daria satisfeito, porque era algo tão intenso, tão profundo, tão verdadeiro. Eles eram completamente apaixonados um pelo outro, e isso me inspirou muito, isso me inspirou demais. E olhando para esse texto hoje, eu percebo que o meu avô continuava se alegrando na esposa da sua juventude. E a minha avó continuava se alegrando no marido de sua juventude. E assim também com os avós da minha esposa, e assim também com tantas pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Continuaram se alegrando com o seu cônjuge, a escolha que fizeram lá atrás, quando eram jovens. Esse é algo que eu trago para a minha vida, é a minha oração que eu consiga também, junto com a minha esposa, envelhecemos um ao lado do outro, apesar de todas as dificuldades que a vida nos oferece, que nós não plastifiquemos ou idealizemos essa felicidade plastificada, mas que nós caminhemos com contentamento diante daquilo que o Senhor tem feito por nós. O padrão de felicidade contemporânea, ele não tinha afetado os meus avós e não afetou os avós da minha esposa e não afetou tantas outras pessoas. Não foram afetados por isso. Talvez por isso eles teriam sido felizes de verdade, né? Talvez por isso, porque eles não viveram essa felicidade plastificada, enganosa, domesticada. Eles não procuraram um conselho para mim, assim, uma coisa que eu percebo ao olhar pessoas que
que estão casadas há bastante tempo e que estão se alegrando com o casamento que têm, apesar de todas as dificuldades, veio algumas reflexões no meu coração. Primeiro, não procure essa pintura de felicidade em outras pessoas. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Não procure. Não procure essa pintura de felicidade na sua carreira. Você não vai encontrar. Não procure isso em outras camas. Não procure isso em nada, em ninguém, nem mesmo na pessoa que está com você. Porque esse padrão ilusório, plastificado de felicidade, ele não existe, ele não é real. Ele é enganoso, ele nos escraviza, ele nos causa inveja, ele nos causa depressão. Não procure esse tipo de padrão de felicidade, em nada, em ninguém. A felicidade é algo que acontece no caminho, mas o caminho não é só demarcado por ela. Outras coisas se fazem presentes no caminho, outros sentimentos acontecem no caminho. Mas a felicidade também passa por esse caminho, acontece nesse caminho, mas o caminho não é inteiramente dela. E a felicidade que se encontra nesse caminho não é essa felicidade que pintaram para você, que desenharam, que plastificaram, que você vê nos comerciais de televisão. Não é. Quando o sentimento for oposto à felicidade, se lembre da alegria que você sentiu quando se casou. Foi um dia alegre, tenho certeza que foi. Apesar de toda a correria, apesar de todas as coisas que você teve que organizar, que resolver, foi um dia alegre. Alegre-se com a esposa da sua juventude, alegre-se com o marido da sua juventude. Seja bendita a sua fonte, fonte de alegria, fonte de felicidade, fonte de contentamento. Não procure isso em outras pessoas, em outros lugares. Viva alegre e contente com quem está do seu lado. Experiencie ou caminhe na experiência de envelhecer ao lado da mesma pessoa. Que Deus me ajude, que Deus ajude a minha esposa, que Deus ajude você, que Deus ajude o seu cônjuge, que o seu casamento seja fortificado na alegria que vocês tiveram quando vocês se casaram, mas também seja fortificado principalmente no nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.